Dá para você melhorar com naturalidade? Dá para melhorar. Só que você tem que explicar isso para ela, porque senão ela faz 1 ml essa semana e ela gosta, acha lindo. "Ai, posso fazer mais um?" Não, não é por aí, entendeu? Então tem que fazer as coisas para ficar natural. Se for eu costumo dizer que ruga é natural, se for para você ficar feia, deformada, é melhor você ter ruga que é natural. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. A busca incansável pela beleza. Aqui na nossa conversa de bastidor, essa foi a frase antes de eu começar esse programa. E é assim que eu quero começar, te questionando, né? O quanto, a que preço, que tendências estão sendo seguidas. Acabei de perguntar para a doutora Roniz o quanto as pessoas têm buscado resultados imediatos e começa a fazer algo hoje e acredita que o milagre vai acontecer. Então, milagre, na minha percepção, é para Deus. E doutora Roniz, o que está nas mãos do médico, que eu acredito que não é, fazer milagre, né? Não. É um tratamento, né, o tratamento ele tem que começar, assim, desde cedo, né, você cuidados com creme, né, eu falo que não só cuidado também com o rosto, né, cuidar do seu corpo, né, que é saúde também, a saúde física e mental, né. Então hoje em dia eu acho que as pessoas buscam muito com isso da internet, eles se espelham, né, em algumas pessoas e eles querem cada dia mais, mais e mais, e não é por aí. Eu acho que você tem que ir corrigindo os pequenos, né, defeitos, o que que te incomoda mais, porque se você faz muita coisa, acaba que você faz uma transformação muito exagerada e você até não olha no espelho e não se conhece. Um exemplo agora foi a Anitta, né, assim, uma coisa exagerada, A mudança foi muito a grande, mudança né? muito drástica, né. Eu acho que a pessoa olha no espelho e não se conhece. E existem grandes erros acontecendo hoje, essas situações, sejam do excesso, e hoje a gente estava conversando aqui, né? O problema está nessa mulher que busca isso, porque
ela vai acabar encontrando, e é aí onde acontece o É, problema, o né? problema é que ela busca demais, às vezes ela vai num profissional, ele fala que não faz aquilo que ela quer, então ela vai buscando outros, até ela encontrar alguém que faz o que ela quer, né, porque eu acho que o médico não está ali para fazer o que o paciente quer, ele está para fazer o que é certo, né, se você falar: "Ah, eu quero colocar 5 seringas de ácido hialurônico na minha boca", não vou colocar, não é por aí, entendeu? Você coloca uma, a gente vai observando se precisa de mais, e eu acho que você tem que ficar natural, e não deformada igual elas estão ficando hoje, estão ficando deformada. E já aconteceu dessa paciente chegar ali, você percebe que há algum problema ou alguma motivação externa, não a motivação de só se melhorar, quando você identifica isso, o que que você É, faz? às vezes elas chegam com alguma decepção, tristes, né, e querendo melhorar para ver se melhora a autoestima, mas se ela tiver num momento, assim, de depressão, de muita tristeza, é melhor não fazer, porque aí ela vai querer muitos resultados, milagres, né, e ela não vai ter isso que ela busca. Gente, comecei falando justamente de um ponto bem desafiador, mas agora a doutora Roniz vai se apresentar. Ela é médica, dermatologista e já atua há 25 anos, vinte e não é cinco isso? anos, né, na dermatologia e medicina estética. E hoje, na Clínica Durães, quais os principais procedimentos? O que que você gosta de estar atuando ali dentro da dermatologia? É, eu gosto mais dos procedimentos, assim, estético mesmo, né, tem muitas doenças também, né, o exame físico, né, um exame geral, né, que você olha o paciente como um todo, e avalia as queixas dele, né, o que mais incomoda ele, o que que ele está buscando, né. O que que te levou para essa especialidade na hora de tomar sua decisão lá atrás? Na realidade eu queria ser ginecologista, sempre quis, mas assim, eu era um momento de decisão mesmo, no último momento. Aí eu tive umas decepções com a ginecologia, eu fiz uns partos, né, mais difíceis, aí eu não sabia o que fazer. Aí eu fui fazer um parto numa paciente que nasceu um bebê com uma síndrome que chama síndrome de Sturge-Weber-Dimitri. Aí eu comecei a ver aquilo com aquela criança, acompanhar ela, e gostei. E aí partiu, falei: "Ah, é isso que eu quero". E essa síndrome traz alguma questão física que a É, dermatologia ela é vai. neurológica e também, assim, nele que era um bebê, né, mas estética, que ela tem uma mancha que a gente chama vinho do Porto, que é uma mancha arroxeada, né, na face dele toda, esse menino tinha, então acaba que é uma estética também, né, mas nele a gente via mais a parte neurológica, que ele era um bebê, né. Nossa, que legal. Entendi. E ao longo dessas décadas aí de experiência, o que que você acha que foi evoluindo, né? Como era, como está hoje? Qual a sua visão, né, nesse acompanhamento dos pacientes? O que que mudou? Assim, tem muita coisa nova, né, muita tecnologia, que são os lasers, muito injetáveis. Eu acho, assim, que até os produtos não evoluíram tanto, né, a evolução foi até pequena. Não acho que tem muita evolução, porque a gente aplica muito botox, muito ácido hialurônico, né, mas evoluíram as técnicas, né. Então tem muitas técnicas diferentes hoje. Antes eram as técnicas que você melhorava o suco nasogeniano, que você aplicava aqui. Hoje em dia a gente já não aplica no suco, a gente aplica, né, para fazer o efeito lift. Então eu acho que a grande evolução foi mais nas técnicas mesmo, associação de técnicas. E você continua estudando, se reinventando, percebendo, porque é uma técnica super, né, atual, que a gente vai vendo, você já está sempre ali na ponta. Como é que você É, você desenvolve? sempre tem que evoluir, né, fazer novos cursos, porque senão você fica para trás, né, tem muitas coisas novas, cada dia surge uma coisa nova. E essa, mesmo tendo tantos anos de experiência, que é necessário aí uma humildade para sentar e É, vou continuar aprendendo, e vou muitas continuar. vezes com pessoas que estão aí jovens, como que você vê isso? É assim, você sempre busca aprender com o melhor, né, então você, tem os speakers que te ensinam as técnicas, a gente sempre vai muito para São Paulo, para os congressos, né, então sempre tem mais pessoas que para te ensinar, né. Principalmente, assim, o que quem nos ensina são os speakers, por quê? Porque os laboratórios investem neles, e eles aprendem as técnicas e passam para a gente, né. Você percebe hoje, não sei se na convivência na clínica ou com outros médicos, tem muita gente que acaba
tendo um preconceito, porque a experiência é muito importante, né, doutora? Algo, além da gente, né, envelhecer, das coisas que vêm aí, mas vem essa experiência que realmente é boa. Mas você acredita que se essa pessoa que se formou, que tem menos tempo de experiência, ela também pode ter uma qualificação? Pode sim, porque assim, inclusive, o que a gente vê muito em congresso? A gente vê mais pessoas jovens, tá? Eu não sei por que se as pessoas acham que cabelo branco é experiência, que você já está mais velho, você não precisa aprender. Você precisa aprender sim, tá? Então você tem que ir para o meio, e é bom você ir, né, onde tem pessoas também mais jovens, né? Então você vê muito mais gente jovem em congresso do que pessoas mais velhas. Hoje em dia não, hoje, né, estava conversando com seu marido, o doutor Rodrigo Durães, que a entrevista vai estar aqui também, especialista, eu não posso falar que é só em blefaro não, porque ele é cirurgião plástico ocular, e hoje eu entendi que vai muito além só da questão da blefaro, né, doutor? Da estética, né? Achei sensacional. E aí a gente estava falando justamente disso, porque você vai procurar um cirurgião e aí você pensa quem é o que tem ou mais dígitos, né, ali no Instagram, que hoje é um cálculo extremamente errado a se fazer. Muito né? errado. As pessoas querem ver, quantos mil seguidores ela tem? Você compra isso? Não sei se alguém sabe, né? Então... É muito comum. E esse é um dos objetivos do nosso programa, né? Poder mostrar que as pessoas têm informações, elas têm que continuar atualizadas, você tem o direito de conversar com esse, mas existem tecnologias. Então, é tudo isso que você vai avaliar. Mas também não cabe o preconceito de só o cirurgião que já tem 20 anos é que vai fazer uma boa cirurgia, até porque, como a gente viu, está tudo evoluindo, tudo né? evoluindo. E para essas técnicas novas, com até ferramentas mais recentes, quem se formou, talvez, nesses últimos anos, já tem tanta experiência quanto, né? Tem, é só correr atrás, né? As pessoas têm que... É porque hoje em dia, às vezes, as pessoas formam, vai dar plantão, até ela decidir o que ela quer fazer, aí depois elas já entram, eu vou fazer estética, eu vou fazer transplante capilar, e aí acaba se perdendo, né? Não quer fazer, né, uma residência, não quer estudar, né? E é super importante, É né? Porque é o estudo importante. que vai te dar o conhecimento. O conhecimento, né? Na residência, na pós-graduação, que você aprende, né? E falando em atualidade, o que mais as pessoas têm procurado? Dentro da estética hoje, lá no consultório, o que elas têm procurado e, além disso, como entregar naturalidade e durabilidade para essas pessoas? Elas sempre chegam buscando melhorar a face, né? Eu costumo dizer que cada rosto tem uma história, né? Então você tem que preservar a história do paciente, você não tem que ficar modificando a face dele. Você tem que melhorar sem modificar. Aí você explica para ele, principalmente hoje em dia é muito raro você pegar uma paciente virgem de tratamento, que é a melhor coisa que tem, né? Ela chega e fala, eu nunca fiz nada. Isso é maravilhoso, né? Porque você pode mexer nela com cautela, você não tem risco de um produto que ela tem fazer uma reação adversa com o outro, né? Então é a melhor coisa. E não modificar ela chega lá, porque às vezes ela chega e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, ela chega com milhões de queixas. Então explica para ela nunca fez nada. Então vamos fazer aos poucos, né? Vamos não mudar. Vamos começar aos poucos, faz um ácido hialurônico, faz um botox, aí você avalia com 15 dias, eu quero modificar melhorar mais alguma coisa, vamos melhorar isso, melhorar aos poucos, porque ela acaba se assustando, né? E a estética também acaba virando uma doença, quanto mais faz, mais ela quer fazer, né? Elas vão ter uma dismorfobia, que é essa ânsia por mudar, por melhorar, para mexer no nariz, para mexer no rosto, na boca, elas vão querendo mexer em tudo. Então acaba que às vezes também elas mexem antes da idade, entendeu? Então chegam as meninas novas, 18, 21 anos, já querendo fazer procedimento, que isso não é certo. Boa. Fala na sua percepção enquanto médica, dermatologista, experiente, qual deveria ser o cronograma de qualquer pessoa, a partir de qual idade ir ao dermatologista,
A partir de qual idade começar determinados Na procedimentos? realidade, elas vão muito cedo, não, né, por estética, assim, por estética, né, mas vão pela acne, pelas estrias, né, isso é normal. Mas procedimento mesmo estético de melhorar a face, eu costumo dizer que a partir de 25 anos, tá. A não ser, assim, que ela tenha muita ruga de expressão na testa, né, ou queira fazer um preenchimento labial, aí é diferente, tá. Agora começar a fazer muita coisa antes da idade, eu sou contra. E com tantos preenchimentos, por exemplo, né, a gente vê principalmente no lábio, Uhum. resultados nada naturais. É. Como fazer para manter naturalidade com esses procedimentos? Dá para você manter a naturalidade, você seguindo só no segmento que você vai fazer um contorno labial, vai melhorando, né, a face, o que ela você tem sempre que avaliar o que ela tem que não está bom, né. Por exemplo, tem gente que já desde nova tem um queixinho, né, retraído, eh, a bochecha mais caída, o nariz também, o lábio muito fino. Dá para você melhorar com naturalidade? Dá para melhorar. Só que você tem que explicar isso para ela, porque senão ela faz 1 ml essa semana e ela gosta, acha lindo. "Ai, posso fazer mais um?" Não, não é por aí, entendeu? Então tem que fazer as coisas para ficar natural. Se for eu costumo dizer que ruga é natural, se for para você ficar feia, deformada, é melhor você ter ruga que é natural. Boa. Né, porque ninguém chega para você e fala: "Nossa, como você está enrugada". Agora se você chega num lugar com os lábios enorme, né, com a bochecha enorme, todo mundo fica olhando para você. Sim. Doutora, em que ponto você já fala, porque dependendo da idade, se eu não tive uma frequência no dermatologista, eu vou chegar lá, tem procedimentos que não dá mais para. É, tem procedimentos que não dá. É igual botox, botox é para ruga, né, de expressão. A pessoa ela chega, a testa já está tão quebrada, tão marcada, que você faz o botox, melhora, mas vai começar a melhorar mais ao longo das aplicações, porque já está tão sulcado, tão marcado que a gente não consegue resolver na primeira aplicação. E aqueles quando vinca mesmo, que são aqueles vincos que tem aqui, Uhum. tem algum procedimento que vai fazer com que aquilo suma com o tempo Às ou não vezes tem mais? não, tem alguns procedimentos que a gente pode fazer. Hoje em dia também os laser melhora, né, o laser de CO2 mesmo ajuda muito. A gente tem um aparelho hoje que chama Atria, né, que é ele ajuda no rejuvenescimento facial bastante, nas rugas, na flacidez, então tudo é um conjunto, né. Você faz vários procedimentos para obter um resultado. Mas depois que vincou, que deu aquele Que sulco quebrou, mesmo, tem como tem preencher ou na testa não se faz dependendo do isso? local na testa não dá para preencher, tem que ter muito cuidado, entendeu. Isso que é importante, né, É, doutora? Ter um profissional que sabe: uhum. "Olha, aqui não Porque tem vai". alguns locais na testa que você preencher, tem que ter cuidado com a técnica, você pode causar cegueira no paciente. Meu Então aí Deus. você vai buscar uma estética para ter problemas de saúde? Não, não pode. É, porque vai melhorar uma coisa. É. E em que outro ponto você identifica na face, por exemplo, que muitas vezes ao estar melhorando uma coisa, causa outro problema? Por exemplo, eu vejo que tem tanta gente que preenche aqui, que aí depois aquilo é um outro problema, É, porque porque pode cair, né, põe muito peso, né, na face. O que as pessoas têm que perceber, que às vezes elas percebem: "Ah, eu estou ficando muito flácido, meu rosto caiu muito", elas chegam e falam: "Meu rosto derreteu". Tem pessoas que não dá para fazer procedimento, elas têm que procurar um cirurgião plástico, porque às vezes elas colocam tanto produto que elas ficam com a cara de lua cheia, né, e às vezes também coloca muita coisa na pálpebra, aí elas ficam com bolsas mesmo, né, bolsa de procedimento, de preenchimento. não sabia. É, aí elas ficam com mais olheira, que a gente chama de efeito Tinder, que põe um produto muito superficial, fica roxo os olhos, né, e fica aquelas bolsas com produto mesmo. Estava falando isso com o doutor hoje, né, porque eu já estou passando da hora, né, da bléfaro, e aí ele falou aí eu perguntei se: "E como é que faz? Porque tá tão magrinho, já não tem mais nada". Ele falou: "Depois, É, né, da depois pode bléfaro". fazer um preenchimento, E aí né. ele falou que tem que ser bem profundo, É, né, tem que ter a técnica certa, né, porque senão você pode causar aí. pode causar olheira e as bolsinhas. Doutora, além da olheira, bolsinhas, o que de mais, perigoso e quem sabe até sem volta, como é que a gente chama quando não tem como retroceder? Eh,
Ai, gente. Um procedimento que não tem mais, né, Uhum. como resolver dentro da dermatologia, quando as pessoas buscam tanto por esses milagres que tem acontecido. Você vê que, assim, tome cuidado, porque Tem que ter muito cuidado, inclusive, assim, com as necroses, né, as pessoas fazem, hoje em dia, os preenchimentos no nariz, aí faz necrose, tem perda, né, do substância nasal, coloca muito preenchimento na olheira, aí tem que fazer cirurgia para tirar. Ele vive retirando, né, o doutor vive retirando, fazendo cirurgia para tirar, né, produtos, porque às vezes eles colocam até produtos definitivos. Hoje em dia eles ainda buscam isso, que os pacientes, às vezes você fala para ele assim: "Ah, o botox dura de 4 meses", só? Ah, o ácido hialurônico dura de 8 meses a 1 ano, né, dependendo do local dura até mais. "Ah, mas eu queria um definitivo", e elas encontram o produto definitivo, entendeu. Então isso é perigoso, né. e tem também, implantes que estão se colocando agora, né, porque a pessoa não quer mais ficar ali aumentando um pouquinho o Isso existe há mento. muitos anos, né. Ah, Tem é? as placas de silicone, né, que coloca no queixo. Eu acho que hoje usa pouco, acho que antigamente usava mais, tá. E coloca aqui no ângulo da mandíbula também. Hoje em dia a gente faz mais preenchedores, bioestimulador de colágeno, né, e Exato. Na sua experiência também, porque às vezes vai chegando tanta coisa, e quem está nos assistindo, só ouve o que o médico está falando ali e faz, mas nem sabe de verdade, eh, se for para a gente dar uma instrução, ensinar essa mulher, para que serve o bioestimulador, o botox, os botox e bioestimuladores são as mesmas coisas, os preenchedores, explica de uma forma didática e não, prática. o bioestimulador, a gente aplica ele para fazer um banco de colágeno. O que que acontece? Você injeta ácido polilático e ele estimula a sua produção de colágeno natural. Então, por que que você não pode demorar muito a aplicar ele? Porque a partir dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno. Então, quanto mais cedo, né, 30 anos, 35, você colocar bioestimulador é melhor, né? Porque assim, ele vai estimular você a produzir o seu próprio colágeno. O preenchedor também, qualquer coisa que você injeta na pele, estimula a produção de colágeno, só que o preenchedor, ele dá mais uma volumização, né, ele vai mais volumizar, fazer um contorno facial bem feito, a gente faz também no lábio, no próprio nariz, né, e o botox é para rugas estática, né, você vai fazer o local que a gente mais usa botox, que é tradicional, é testa e rugas periorbitárias, que são para as rugas pés de galinha, né, a gente usa no pescoço, no colo, mas o principal é testa e olhos. Hoje em dia até o cirurgião plástico, antigamente eles puxavam muito, né, fazia aqueles lifts, as idosinhas ficavam com aquelas testas bem compridas, lembra, assim, aqui Uhum. dentro? Hoje em dia eles não fazem mais isso, eles fazem botox também. Eles puxam um pouquinho, aplicam o botox na hora da cirurgia para elas fazerem aquele efeito, né, de levantar a sobrancelha, então isso é muito bom. O doutor falou hoje também de quando faz a bléfaro superior, que consegue inclusive reposicionar. Reposicionar, porque a gente tem, né, um lado diferente do outro. Então eles fazem e a gente vai e aplica o botox para deixar a sobrancelha da mesma altura da outra, né, Porque nós somos realmente diferentes, diferentes né. um lado um do outro. Ok. E aí vem os lasers que Os parece lasers. que É o que mais tem avançado hoje em dia são as máquinas, né, que a gente chama de tecnologias, né, então tem várias máquinas, muitas coisas boas para flacidez, gordura da face, né, então isso também tem que ter muito cuidado com esses radiofrequência que a gente tem hoje, tem as ultrassom macro microfocado, porque às vezes uma mão, né, que não é acostumada, você faz tanto que come a gordura da face. O paciente chega com o rosto, né, atrofiada, a gordura atrofiada porque fez, né, de maneira errada. Às vezes você olha e fala: "Nossa, o que que você fez? Você perdeu gordura aqui". Aí elas falam: "Ah, fiz ultraformer, fiz, né, isso, fiz uma radiofrequência, um ultrassom micro focado". Então, assim, tudo bem indicado é bom, né. Então nós temos coisas, tecnologias, produtos maravilhosos, mas aplicados com a mão na mão certa, né. porque a ultrassom, por exemplo, então, pelo que eu entendi, se for um rosto que tiver mais magrinho, não é o ideal usar. Não, você tem que ter as ponteiras, são várias ponteiras, tem ponteiras que pega mais gordura, tem ponteiras que é mais para flacidez, então você tem que examinar o seu paciente, por isso que existe a consulta, né, e vai examinar e indicar o que é certo, o que é o melhor para ele. Maravilha. Mais uma vez, é muito importante,
você pesquisar, perguntar, tenha realmente essa indicação. Eu falo que o consultório aberto ele te dá essa oportunidade de conhecer o médico além do jaleco e o quanto ele entende, porque nós, enquanto pacientes, não sabemos que existe ponteira, qual é a diferença, e quando você chega num lugar e só ouve, e é isso e pronto, você não tem, é importante você ter informação, não queremos nos tornar médicos, mas entender o quanto... E saber o que está sendo aplicado, porque assim, o paciente ele aprendeu Botox. Ele acha que tudo é Botox. Não, não é Botox, é toxina botulínica. Qual é a toxina que está aplicando em mim? Qual o ácido hialurônico que você está aplicando em mim? O ácido hialurônico, por exemplo, os preenchedores, né? Eles vêm, o próprio Sculptra, ele vem dentro, a caixinha, a seringa vem preparado de fábrica. Aí vem um adesivo com lote, com tudo lá. Eu colo na bula, né, que vem lá dentro, com adesivo e dou para o paciente. É isso que você está aplicando. Por exemplo, eu uso muito Restylane, Belotero, tem vários produtos, né, que eu uso. Eu dou para o paciente e falo, ó, esse produto tem no mundo inteiro. Qualquer lugar que você for, o médico perguntar o que você tem no rosto, você fala, eu tenho isso. Para ele saber, né, se tem algum produto que é incompatível com aquele. Elas não perguntam, o que você tem no rosto? Não sei. Hoje em dia nós temos a ultrassom dermatológica, né, tem vários profissionais que faz, aí você solicita uma ultrassom dermatológica, que dá para ver todos os produtos que a pessoa tem no rosto. E é assustador. Uau! Porque tem muitas coisas. É coisas assim... Tem gente que tem tantas coisas que é muito assustador. Isso é algo que te ajuda? Ajuda, porque aí você não pode aplicar, você não aplica as coisas nela, entendeu? E às vezes o quanto a pessoa quer, não fala, isso acontece com o cabelo, né? Às vezes a mulher quer tanto fazer luzes e um loiro e não conta como é que estava tratando e o profissional ali, então isso te protege, Te né? protege. Então hoje é uma proteção. A ultrassom dermatológica foi uma invenção maravilhosa, tá? Não sabia. Hoje em dia o doutor Rodrigo mesmo, ele vem um paciente, vai operar, o que você tem aqui? Nada. Mas aí a gente vê que tem alguma coisa, entendeu? O paciente, às vezes, ele mente para o médico, ele nega essa informação, que ele fez alguma coisa, eu nunca fiz nada. Aí você vê que tem alguma coisa, você pede a ultrassom dermatológica. Aí vem, né, PMMA, ácido hialurônico, radiesse, fios, inúmeros fios, muita coisa lá dentro. Mas não diz que são absorvíveis, doutora? Nem todos os produtos são absorvíveis. Depende do local, tá? Por exemplo, ácido hialurônico na olheira. Quanto dura um ácido hialurônico? Aí você lê lá, 1 ano. Na olheira tem casos na literatura de 9 anos. Uau! Ah, então é maravilhoso. Não, não é. Pois um produto que não era para olheira, tem que ter um produto específico para olheira. Ah, entendi. Entendeu? Então, cada local tem um produto. Então é de direito da paciente querer ver a caixa. A caixa. O que se observa no caso do Botox, por exemplo? Todos os produtos têm que ser abertos na hora? Como é que é? Não, é assim, por exemplo, você falar para o paciente, olha, hoje eu estou fazendo Dysport, hoje eu estou fazendo Botox, tem inúmeros nomes, né? Eu uso mais Dysport e Botox. Então, falar para ele, eu estou aplicando isso em você. E eu sempre pergunto, quando você fez a última vez tanto? Você lembra o nome que você fez? Aí você anota, entendeu? É importante É demais, né? importante. Porque às vezes ela fala assim para você, ah, eu fiz Botox, não durou nada, então vamos fazer o Dysport? Entendeu? Você troca o produto. É toxina, mas é de outro laboratório. Porque tem gente que faz resistência a algum produto de outro laboratório, entendeu? Nem é só a toxina. Aí você faz, vamos fazer o Dysport, que ele age mais rápido, ele pode durar mais, ou então vamos fazer o Botox, né? Troca para ele ver se diminui isso. Isso é o mesmo que você, com o tempo, vai aprendendo na academia, né? Ah, esse é um leg press, esse é um... Eu não vou saber muito, né? Porque não sou a que conhece, mas o leg eu conheço, eu me lembro. Então, é importante que você saiba o que está acontecendo ali. E muitas vezes a mãe ela se preocupa qual remédio que o filho está tomando, a gente se preocupa com o filho, a gente tem que começar a se preocupar conosco também. Conosco também, o que é que você está usando, né? Sim. Doutora, e falando dos lasers mais tradicionais, eles continuam aí, funciona? O que é para você imprescindível que o tempo passou, Os mas lasers também, assim, tem muito modismo, né, as máquinas, são máquinas muito caras, mas você compra uma, daqui 2 anos, o fabricante lança outra, né, então aí você fica, tem que trocar a minha máquina,
O laser que é muito bom, que ele não é modismo, que ele está aí há muitos anos e você faz inúmeras coisas com ele, é o laser de CO2 fracionado. Tá? É uma máquina assim, que vale a pena adquirir, que te dá lucro, te dá resultados, entendeu? E você tem inúmeras funções para ela. Hoje em dia mesmo os cirurgiões usam ela para operar, tem uma ponteira de corte, que você fala cirurgia a laser, é com CO2 fracionado. Uau! Uhum. Eu vi uns tratamentos para flacidez de braço, de quem Uhum. emagreceu muito. Não, com ele não, ele não é muito bom não, esse aí é melhor para ultrassom, macro e microfocado, é melhor. Hoje em dia melhora a flacidez. Melhora a flacidez. Então hoje o ultrassom é utilizado no corpo No também? corpo também. Você faz corpo, a gente faz muito, eu faço muito papada, eu não trato muito corpo não, eu trato mais rosto, né, pescoço, papada. Então essas máquinas são muito boas para papada, pescoço, até para o colo também, né, mas a gente faz também essas flacidez aqui do tchau, né, do tchauzinho, coxas também, abdômen, tem um resultado Legal. muito bom. Doutora, cuidados com mão, pescoço, colo, eles são negligenciados muitas vezes? Às vezes as pessoas chegam, e a mão que denuncia a nossa idade, né, até porque a gente maltrata muito elas ao longo do tempo, né, muita água, muito produtos, né, a gente lava muitas mãos, mas tem muito tratamento bom, a gente faz também os bioestimuladores nas mãos, que é muito bom, tem o Sculptra, que é muito bom, tem o Radiesse, né, e quando tem as manchas tem os lasers, então dá para melhorar bastante as mãos, o pescoço e o colo. E porque fica totalmente É. incompatível, né, Incompatível. cuidar. Às vezes você chega, você vê uma pessoa com aquele rosto muito bem tratado e você olha o colo e fala, esse colo não te pertence, né, porque a pessoa está tão bem com o rosto, né, e o colo, as mãos bem maltratadas. E tem jeito, mesmo que depois dos 40, 46, estou chegando ali nos 50, tem como melhorar? Tem como melhorar, a gente melhora muito, na realidade é acima dessa idade, né, 70 anos, né, a gente melhora tudo, a gente melhora o lóbulo da orelha, nossos lóbulos vão ficando magrinhos, né, a gente vai perdendo a gordura. Tem paciente que você pergunta para ela, o que te incomoda? A minha orelha. Você vê, às vezes você vê o rosto cheio de flacidez, né, cheio de rugas, e elas vêm porque o lobo da orelha está incomodando. O brinco fica mais caído, fica mais caído e a gente põe o preenchimento, a orelha volta a ficar gordinha, o lóbulo volta a ficar gordinho. E segura? E segura o brinco. Ah, então para isso não é só cirurgia, porque eu imaginava que tinha que cortar. Não, se for que a orelha, né, rasgou, foi uma decência, sim, né, mas se for, tem gente que acha que o buraquinho está muito grande, né, tem decência, e quando você examina não está, é a flacidez que faz dobrar. Aí eu falo para ela, não adianta cortar, tem que fazer preenchimento, aí você faz preenchimento, a orelha volta a ficar gordinha, entendeu? Que legal. É igual os lábios também, os lábios ela chega e fala assim, meu batom está escorrendo, entendeu? Então não é só para dar volume, é para fazer um contorno labial, para segurar esse batom. O que é que começa esses são as listras, como os códigos de barra que a gente fala. Esses códigos de barra normalmente ele é mais comum no fumante, né? Pelo hábito de sugar, mas não é só no fumante. Tem pessoas que você olha que está bem quebrado, as rugas labial, você pergunta, você fuma? Já fumou? Nunca fumei. Então, e dá para melhorar. Dá para melhorar sem aumentar o lábio, entendeu? Então, a gente tem procedimentos que a gente faz sem aumentar o lábio. E o que pode ser feito que não vai mais escorrer o batom? O batom é o preenchimento. Pode labial. Fazer o contorno labial. Aí volta a ter o contornozinho, a gente faz o arco do cupido, né? Faz um desenho. Eu falo que a medicina estética é uma arte, né? Sim. Você tem que moldar o rosto da paciente com responsabilidade, né? Sem alterar a fisionomia dela. E qual o cuidado, por exemplo, a alimentação é importante para a questão da pele? Importante. Essa flacidez toda que a gente fala, a atividade física, ela atrapalha, porque dizem que quando você está ali correndo, pois é. Depende, por exemplo, a corrida. A corrida, você pode ver as pessoas que correm muito, maratonista, ele sempre tem um rosto muito sulcado, porque ele perde a gordura facial. É o trotar. O trotar a gente vai perdendo, isso vai caindo, né? Então, correr muito não é bom. E o que é bom no quesito atividade física para o rosto? Existem massagens? O que você indica? Eu não acredito muito na massagem, eu acredito mais em cremes. Eu acho que uma pessoa que usa cremes a partir de 25 anos,
Se você comparar uma pessoa que não usa, é gritante o efeito. Tem inclusive, eu não sei nem se ela está mais viva, em São Paulo tinha gêmeas, uma morava na fazenda e outra fazia sempre o congresso, um médico dela, o dermatologista dela, levava ela no congresso para mostrar como era a que morava em São Paulo e como era a que morava na fazenda, que não cuidava, entendeu? Então, assim, é muito diferente uma pessoa que usa creme, que cuida, não só porque faz plástica e faz preenchimento. Se você começa a cuidar desde cedo, desde 25 anos, hoje em dia começa até mais cedo, né? Porque a gente faz o tratamento de acne, o tratamento de acne tem os retinóides, tem os ácidos, né? Que ajuda muito isso também, né? Nas rugas. Então, é bem diferenciado. Então, eu costumo dizer, até para você fazer uma plástica, a melhor coisa é você fazer um tratamento de pele antes, tá? Usar bons cremes, fazer um preparo, porque essa plástica não vai tirar suas rugas finas, não vai tirar as suas manchas, entendeu? Então, às vezes, a paciente faz a plástica, estica, tira aquela flacidez que estava incomodando e ela fala, nossa, minha pele continua feia. Continua, você não tratou ela antes. Então, Entendeu? o ideal seria preparar antes. Quanto tempo? Pelo menos 6 meses antes, né? Uau! Que aí vai te potencializar o resultado. o resultado. E outra coisa que as pessoas pensam, doutora, é que depois que eu faço plástica, eu não vou precisar mais de procedimentos, aí nem é o dermatologista. Elas costumam falar, você fala para elas assim, não todas, né? Que hoje em dia as mulheres são muito vaidosas. Ah, vamos fazer isso? Não, eu quero fazer uma plástica, vou deixar cair tudo e depois eu faço. Não vai ficar bom. Não vai, entendeu? A plástica não tira rugas finas. A plástica tira a flacidez, tá? Tira a gordura, né? Que você faz a lipo de papada, levanta o seu rosto, mas às vezes você vê ela pós-plástica, ela sorri, tá aquelas rugas quebrando aqui, ó. Eu tenho atendido muitos pacientes que vêm, porque o cirurgião fala, não, ele melhorou muito o seu rosto, deixa eu ver uma foto. O problema é que você não tratou a sua pele. Agora vamos fazer um bioestimulador. Eles mandam muito para a gente fazer laser de CO2, cirurgião plástico, né? Porque eles fazem o serviço dele, fica muito bom. Só que não é. E outra é cuidar da pele depois que você fez a plástica, você vai ter que continuar cuidando. Continuar cuidando, né? Porque acho que não, que fez a plástica não precisa mais nada, nem usar cremes. Doutora, quando você fala usar cremes, eu vejo que tem um excesso ou uma falta de informação, porque não é também só você sair e comprar. Não, tem que ser de acordo com a sua idade, né? Tem muitos produtos bons e tem produtos que não funcionam. E por isso é importante a consulta e ter seu dermatologista. A consulta e ver qual é o creme ideal para o seu tipo de pele, né? E tem gente que não quer fazer uma consulta, acha que o farmacêutico tem toda a informação para te... E hoje em dia, acho que elas nem vão na farmácia, elas compram na internet. Entendeu? Aí elas vão lá na internet, compram. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente, ela tinha comprado Azelan, que é o ácido azelaico, o Vitacid Plus, que é a tretinoína com hidroquinona, e o Vitacid XT, que também é uma tretinoína, só que é o mais forte que nós temos. Ela ia usar os 3. Que é a mesma coisa? Não, ela ia ter queimadura. Uau. Só que aí, ainda bem que ela começou a usar agora em agosto, que é muito seco. O primeiro que ela usou, já irritou a pele dela, fez ferida. Aí ela veio consultar comigo. Meu rosto está muito ressecado. Eu falei, o que você está usando? Você está usando alguma coisa? Porque eu vi um médico falando na internet para eu usar esses 3. Eu falei, sério que ele mandou você usar esses 3? Então, ele não deve ter falado para ela usar os 3, ele deve ter falado que são bons cremes, entendeu? Mas é isso, a internet, ela serve para isso aqui, para você conhecer, para você ver o nível desse médico, a experiência desse médico. Agora, quem está dando dica, um profissional sério, ele não vai dar dica, ele vai dar uma opinião sobre um creme, mas ele sempre fala, só que isso não invalida o fato de você ter que vir até a consulta. Porque ele vai indicar o melhor para a pele dela, né? Igual a pessoa fala, eu queria fazer, olha a minha foto. Não, foto não vê tudo, entendeu? Então, você tem que fazer uma consulta presencial, não é uma consulta online. Sim. E, doutora, às vezes eu estou usando tanta coisa e não é na ordem certa, igual tem gente que usa vitamina C, o que passa antes, o que passa depois. Quando vai na consulta, você explica todo esse protocolo? Eu explico todo o protocolo. Você começa, né, explicar desde o sabonete, o que usa após o sabonete, o filtro solar, que é o horário que usa, quantas vezes ao dia. E, às vezes, compra tanta coisa, elas não usam. É um desperdício de creme, joga fora, joga dinheiro fora.
Falo, vai um médico que vai indicar para você o ideal para sua pele. Não precisa usar tanta coisa, entendeu? Se você usar é igual o homem. Se o homem vai consultar e você enche ele de produto, ele não vai usar nada. Aí você passa um protetor solar para ele oleoso, ruim, ele não usa. Então você tem que começar com o básico. Se você passar para ele um sabonete, um protetor e um creme noturno, já está de bom tamanho para ele começar. Entendeu? Ele começa com isso, depois se ele quiser mais, aí você vai acrescentando na receita dele. E os procedimentos, porque eles também buscam, o público masculino hoje em dia é muito vaidoso, entendeu? Como eles cuidam muito do corpo, né? Às vezes cuidam até mais que as mulheres, né? Então eles buscam procedimento, eles buscam preenchimento, bioestimuladores, lasers. Você tem pacientes homens? Muitos pacientes, homens e vaidosos. E os homens têm realmente aderido Tem. a procedimentos? Muitos. Até preenchimento labial, porque às vezes você acha assim, mas para que o homem vai fazer preenchimento labial? Porque o lábio dele também afina. Envelhece. Envelhece, ele vai perdendo, até modificando o sorriso dele. Eu tenho pacientes idosos que falam, doutora, eu quero fazer um preenchimento, não é para eu ficar com os lábios grandes. Olha o meu lábio, ele está sumindo. Entendeu? Então você faz para aquele lábio, né, voltar ao que era, não para ele modificar. Você falando agora, doutora, duas coisas eu me lembrei. Primeiro que a pele do doutor é maravilhosa, né? Eu já estava olhando, porque normalmente quem é branco desse jeito, né? E assim, vocês estão muito jovens, é muito bom realmente quando a gente vê que cuidar da pele. Cuidar, e da alimentação, porque eu cuido muito da alimentação também. Primordial. A gente falou disso, é muito importante o que Muito você importante. ingere. Gente, eu acho assim, sinceramente, mas para que procurar um nutricionista? Eu sei o que comer. Você não sabe o que comer. Por isso que existe um nutricionista, para te orientar. Né? Porque às vezes você acha que você está comendo certinho e não está. Tem que comer na hora certa, o alimento certo, né? O que você não come, doutora? Eu não como açúcar e glúten. Há muito tempo já. Muito tempo. Eu não sinto falta, tá? Às vezes a pessoa fala, você não come porque não quer engordar? Não, eu não como porque eu não gosto mesmo. E sua alimentação, porque quando eu penso em glúten, eu falo, gente, tem glúten em tudo. Qual é a eu base? tenho o meu filho que ele é celíaco, né? Ele é celíaco desde os 8 anos de idade. Então, quando o celíaco, gente, é diferente de ter alergia a glúten. O celíaco, ele não pode ter glúten dentro de casa, tá? Até a sua panela fica contaminada. Então, quando nós recebemos o diagnóstico, eu fiz essa proposta com ele. Se você não pode, nós também não podemos. Né? Então, assim, tiramos tudo. E o açúcar a gente vai tirando aos poucos. Então, eu fui acostumando eles a não gostar de açúcar. Eu falo, o açúcar hoje é considerado o pior veneno. Tá? O açúcar, você pode ver quando você está nervosa, ansiosa, você come um chocolate, você não come chocolate sem açúcar, você come um chocolate com açúcar, você acalma. Então, gente, o açúcar é como uma droga mesmo, né? Funciona como uma droga para o seu organismo. Então, a pessoa fala, eu preciso comer açúcar. Então, assim, é muito complicado, porque às vezes você vai, né, às vezes eu estou lá na fazenda, a caseira vem, vamos tomar um café lá em casa, aí eu tenho que falar, né, não é porque eu não tomo café com açúcar, né, então, para não achar que você é chata, que você não quer ir na casa dela, então você fala, não, é porque eu não tomo café com açúcar. Sim. Né? Então, eu acho que a melhor coisa, assim, se você conseguir tirar da sua dieta, é o açúcar. Uau! O açúcar faz muito mal. Hoje em dia tem estudos, né, falando das células cancerígenas com o açúcar, né, que elas aumentam. Os oncologistas pedem para o paciente que está fazendo tratamento evitar açúcar. E café você toma? Tomo. Refrigerantes? Não, álcool? não gosto. Socialmente, pouco. E né? proteína e verduras e vegetais é a base da Sim. sua alimentação. Pão, pizza, nada disso. Muito pouco. Hoje em dia tem os restaurantes, né? Aqui em Brasília tem muito, antes não tinha, sem glúten. Então sendo assim, é mais ok, né? Uhum. E pão não faz falta? Não faz. Você come tapioca? Tapioca tem glúten? Não. Tapioca não tem. Cuscuz? Cuscuz não tem. Tem muita coisa que dá Muita para... coisa. É porque a gente se assusta com o que não pode, né? O que não pode. Mas aí pesquisando e vendo, tem como realmente... Você vai aprendendo, né? Você se adapta, né, à sua dieta. Você vai adaptando a sua dieta. Doutora, quais são as principais dúvidas? O pessoal chega ali no consultório, porque a gente imagina que é uma que a gente sabe a nossa, mas o que é mais frequente ali para você?
De quê? De De estética? estética, da pele? Normalmente eles chegam, né, uma das queixas mais frequentes é manchas, né, que eles queixam muito de manchas na pele, do melasma, e as flacidez. Hoje em dia eles buscam muito, eles chegam: "Ai, meu rosto está derretendo, o que que eu faço?", né, eles se preocupam muito com isso. E você falou em manchas, o uso do filtro solar, é tudo isso mesmo? É a coisa mais importante É muito mesmo? importante. Eu acho que você tem o hábito, né, se você for expor o sol, se você não expõe, não tem por que usar. Mas, o filtro solar é muito importante. Porque além de evitar manchas, ele evita câncer de pele, né, evita rugas também, né, que tem as rugas, o sol causa ruga também. Então é muito importante usar o filtro solar. Agora você tem que usar um bom filtro solar, né. Hoje em dia tem uns filtro físico, né, tem uns filtro com base que acaba que eles protegem mais um pouco, né, por causa do pigmento. Hoje nós temos muitas opções boas no E mercado. precisa ser aquele 90 Não, mais? não precisa ser. Ó, para o dia a dia, o 30 está de bom tamanho. O que que acontece? Tem um erro muito grande, porque as pessoas acham que o fator de proteção, o que está lá escrito é FPS, o FPS 30. Eles acham que é porcentagem, não é porcentagem. Se você está usando um filtro 30, você não está protegido 30%. Ah, eu vou usar o 100 que eu estou 100% protegida. Nada disso. Proteção, fator de proteção solar não tem nada a ver com porcentagem de proteção. E o que é aquele 30, 60, Que lá é o 90? fator de proteção, tá, não é o quanto ele te protege, né. Mas tem aí eles falam assim: "Ah, dizem que não tem diferença". Tem diferença sim. Se você quer ver a diferença, você usa um 30 aqui e usa um 100 aqui e vai para o sol, que você vai ver que o que você usou no que tem na pele onde é o 100, você não vai bronzear, e você não vai ficar queimada. Então, quanto maior, Quanto maior, melhor, ok. né. E a pele negra, precisa? Precisa. Ela também tem muita mancha. O negro também tem câncer de pele, né. Sim, mas eu digo, queima menos ou pode usar 30, não precisa Na realidade, tanto? assim, todos nós podemos usar 30 no dia a dia. O fator de proteção solar 30 é o que é indicado diariamente. E precisa passar no corpo? Se for expor, sim. Né, e o protetor ele só fica na pele 3 horas, né, então a cada 3 horas você tem que repassar se você estiver exposta. Mas se eu vou trabalhar, eu vou estar exposta a essa luz, por Aqui tem exemplo, muita luz, né, é bom é passar. É importante. importante. Estúdio é bom passar. Do computador, do celular? Hoje em dia, esses aí são luz azul, né. Uhum. Hoje em dia, né, antigamente, eu não lem você lembra que os computadores tinham até uma tela, né. Hoje em dia, né, modificou muito isso, né, tem os cuidados disso, da proteção da nossa pele, né. Então, essas luzes, Principalmente, assim, o que que acontece? O que você sente calor nessa pele. Se você está, assim, estudando, tem um abajur, você está sentindo que ele está queimando o seu rosto, isso faz mal. Isso causa melasma, e por isso que aquelas máquinas, né, de bronzeamento foram proibidas por isso, porque elas causam muito câncer de pele, que não elas se queimam. pode, é Não é proibido, proibida, a máquina de bronzeamento é proibida. que elas fazem a marquinha? Não, a marquinha elas fazem no sol mesmo, elas usam um produto. Ah, tá, A não é máquina em é uma que você máquina. deitava e eles fechavam. Isso é proibido? Proibido. Não sabia. Então, se tem algum lugar ainda aí com máquina, já estão E tem ouvindo. muito ainda. É mesmo? Tem. E doutora, é importante se expor ao sol? Essa questão da vitamina D, tem um limite aí que é Pois bom? é, essa questão da vitamina D é uma polêmica muito grande, né, porque, assim, quando começou esse estudo da vitamina D, eles fizeram aqueles parâmetros em países frios, né, que não era o Brasil. Então a gente não sabe até que ponto aquilo é Real? real, que não é, porque, assim, nunca se falou tanto em vitamina D. Né, hoje em dia, na pandemia então, foi um terror, porque vitamina D aumenta a imunidade, vitamina D melhora isso, melhora aquilo, e as pessoas ficaram doentes, com muitos problemas renais por causa da vitamina D. Falência renal por causa da vitamina D, gente fazendo hemodiálise por excesso de vitamina D. Eu ouvi semana passada, né, na entrevista de um nefrologista, fiquei assustada, e foi o que ele falou,
Para que ficar tomando um monte de coisa, vai na farmácia e compra, e pode dar justamente até um Isso, problema um desse. problema desse. Porque assim, a vitamina D tem uns tratamentos aí, tá, de vitamina D com alta dose, só que tem uns vitaminas, tem um médico em São Paulo, chama Dr. Cícero, é um tratamento, né, que só que é um tratamento, mas doutor Cícero está errado. Ele explica para o paciente, se você tomar essas doses de vitamina D, você tem que tomar. Se você tomar é para esclerose múltipla o tratamento dele. Você não pode comer nada de leite e derivados, senão você faz falência renal. Então isso é explicado para o paciente. Você vai perder o seu rim. Só que o paciente, às vezes você pega o paciente, eu tomo 50 UI de vitamina D por dia. E alguém te passou isso? Não. Se você toma leite, seus derivados, toma diariamente. Falei, você não pode, você tem que procurar um profissional, porque isso te causará problemas. Entendeu? Então eles acham que é ir na farmácia ou na internet e comprar vitaminas e tomar. Você repõe o que precisa. O que não precisa, para que você vai repor? Tá? É igual disso de botox preventivo. O paciente chega com 23 anos, 25, eu queria fazer botox como prevenção. Botox não é prevenção, botox é para ruga. Se você tem uma expressão mais forte, né, o hábito de levantar muita sobrancelha, que a gente fala que a pessoa está conversando, né, tem muita mímica facial, aí é uma coisa. Agora, se você não tem nada, você está linda, sem ruga, para que fazer botox? Entendeu? Então, não existe a prevenção, existe tratamento para ruga, existe tratamento para quem tem deficiência de vitamina D. Agora, se você não tem deficiência, por que você vai repor? O botox da axila, doutora, e das mãos, você faz? Faço. É bom, É funciona? bom, funciona. Né? Nas mãos é um tratamento muito doloroso, né? Mas, na minha opinião, tem que sedar o paciente, porque é muito sofrido. Eu nunca nem conheci alguém que fez nas mãos. Dói? Dói. Eu quase não faço por isso. Só se o paciente submeter uma anestesia. Dormir mesmo, uma sedação. Sério? Ele E não aquela tópica, a mesma que Não, passa no para as rosto, mãos não não dá. funciona? Axila sim, axila é tranquilo. Agora para as mãos não. Os pés, né? Tem paciente que sua muito os pés. Foi bom falar isso. Os procedimentos, o pós hoje, porque a gente lembra que tinha aqueles lasers que você ficava bem inchado, toda quadriculadinha. O CO2 fracionado. Continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Só que hoje em dia, assim, não modificou, o laser também modificou, né, os parâmetros, as técnicas. O que evolui é isso, é técnica, né? As máquinas também evoluíram muito, mas hoje em dia tem os drug deliveries, né? Hoje em dia tem os exossomas, tem o PDRN, que é o esperma de salmão, né? Que a gente, então, assim, o que modificou foi isso, os drug deliveries. Antigamente você fazia um CO2, a paciente no outro dia te ligava em pânico, com o rosto inchado. Hoje em dia você termina de fazer o CO2, aí você aplica os drug delivery. Não tem esse efeito de edema, né? De ficar tão vermelho, de eritema intenso. Então, assim, melhorou muito com essas drogas. Então o tempo de retomada ao trabalho, de exposição. Muito melhor. Você enxerga que daqui para frente ainda tem muito a evoluir com essa questão? Muito, tem muito. Agora então, com o pessoal aí da Coreia, né, tá vindo tudo da Coreia, então só vai evoluir, cada dia vai melhorar. Eu acho que vai chegar, assim, numa fase, quem cuidar, né, gente, desde sempre, mais nova, muitas pessoas não vai precisar fazer cirurgia plástica, não vai deixar de ter cirurgião plástico, a gente precisa muito deles. Mas, assim, se você se cuida desde nova, né, vai diminuir essa taxa. Que bom, então ainda tem muita evolução por aí. Muita evolução. Por exemplo, eu conversando aqui em entrevistas, enfim, falando da Deep Plane, né? Que até a cirurgia evoluiu muito, porque antes Nossa, ficava... é maravilhosa essa cirurgia, essa técnica, né? Eu não sou cirurgião plástico, mas tem amigos que faz esse Deep Plane, né? Tem um amigo que faz aqui em Brasília. É assim... Sensacional. Sensacional. E o Deep Neck também, que aqui já fecha, porque a gente está com... Bem em breve estarei eu aí. Porque não adianta, né, doutora? Tem hora que, assim, a flacidez, ela não vai ter... Você vai ter que encher um tijolo aqui para poder... Não, é isso que é o erro. Às vezes as pessoas pegam... O que aconteceu com o Stênio Garcia, né, o último caso aí. Uma pessoa que tinha indicação, precisa de uma cirurgia plástica. Aí você vai colocar 30 ml, 40 ml de ácido hialurônico no rosto dele, deforma a pessoa. Então, gente, tem um cirurgião plástico para isso, indica um bom cirurgião plástico para ele.
E é ótimo, porque tem dermatologista que fica te colocando mais um monte de tecnologia e a pessoa está ali, às vezes não tem E não condição, vê resultados, né? não vê. E você ter uma boa conversa com seu médico e falar: olha, eu tenho esse, eu gosto, eu quero me cuidar, mas se você é um servidor público ou alguém que não tem uma fonte de renda, outra fonte, você vai falar com o seu médico: eu tenho condições por ano de investir isso daqui. Um bom médico vai olhar e vai falar: então tá, foca no Botox, foca É. então, se você só pode isso, vamos fazer Eu acho que bioestimulador. você tem que fazer enquanto dá. Porque quando o paciente é muito flácido, né, tem muito excesso de pele, não dá para fazer muita coisa, né? Então aí você E encaminha ele para o cirurgião plástico. sim, Você e não ele vai vai, perder o seu paciente. Ele vai continuar fazendo bioestimulador, toxina, só que vai estar né? Vai feliz. estar muito mais feliz, porque até porque você vai, uma pessoa muito flácida, você vai tratar, ele vai ficar insatisfeito, ele vai achar que você que não é capaz. Faz todo sentido. E aí, vem mentoria por aí também? Você já Não, pensou? eu não. Não quer. Não quero. Eu estou fazendo novos cursos, eu estou agora começando, né, logo, logo eu vou começar transplante de sobrancelha, capilar, mas mentoria não é meu E tá foco. super em alta essa questão do É, transplante de sobrancelha. Que legal, uhum. né? É até porque ele faz também a blefaro, né, e vem as pacientes que não têm sobrancelha, e hoje em dia você vê que essa pigmentação, às vezes a pessoa, né, no passado as mulheres fizeram muita pigmentação mal feita, aí tem aquela sobrancelha azulada, esverdeada, A minha é laranjada, eu né. já experimentei, acho que várias vezes, mas ainda fica. Aí agora sobrou o quê? Nada. Uhum. Mas eu sempre tive pouquinho. E aí foi quando eu ouvi falar que, Um pô, você vai transplante. fazer de novo desenho, vai espalhar. É, E aí eu não tinha ouvido falar, achei muito legal é também. legal, muito Só bom. que aí tem pelos que são muito grandes, né? Tem que ficar ali cortando, tem toda É, uma. porque você tira do couro cabeludo, né, você tira do couro cabeludo e implanta. Então ele vai crescer realmente. Cresce, ele cresce realmente. Gente, então o tipo de cabelo que tem aqui, esse folículo, ele é Implantado diferente. na sobrancelha. É muita coisa É muita mesmo, né? evolução. E daqui 5 anos, onde você se vê fazendo o quê? Ah, não Como? sei, eu acho que eu vou estar fazendo a mesma coisa, quero diminuir, né, minha carga horária, não sei se lá eu vou ter neto já. Mas eu quero trabalhar menos, né, atender menos pessoas com mais qualidade, né, porque quando você atende muita gente, acaba que você fica cansada, não tem um tempo, né, você tem que ter um tempo maior com o paciente, né, ficar mais tempo com ele. Então é isso que eu quero, ter consulta mais demorada, diminuir o número de pacientes, né, por dia, e ter consulta mais demorada, fazer melhores tratamentos, né. E poder explicar também, para que a Explicar pessoa melhor. entenda, né? Uhum. Doutora, você associa, a gente tem falado muito nessa questão da medicina integrativa, de falar com o paciente sobre as outras áreas da vida dele. Você atua assim também? Atuo, eu sempre falo para ele: "Procura um nutricionista, procura um endócrino, procura um ginecologista", né, tem que falar, é um conjunto, né. Você é um conjunto, não adianta você achar que você consegue fazer tudo, é igual ao caso da cirurgia plástica, você não consegue. Tem paciente que já não dá mais para fazer nada. Se você tiver algo a falar para essa mulher, para essa pessoa, para essa mãe com esses filhos, o que é imprescindível, né, que se pode fazer o básico e cuidando, às vezes eu não tenho tanta condição nesse momento, mas o que pode se ir fazendo que vai ter um reflexo positivo na sua Eu pele? acho que assim, o que você pode já começar, né, sempre, uma boa alimentação, isso influencia muito na sua pele, tanto que a gente fala: "Você é o que você come", né, não adianta você achar que você vai comer fast food, essas coisas só industrializado, que você vai ter uma pele boa, você não vai ter, nem saúde você vai ter. Então assim, comece com uma boa alimentação, atividade física. "Ah, não tenho condições de usar creme", usa o filtro solar, tem vários produtos no mercado bons, baratos, que dá para você usar. Né, e assim vai usando depois, usa uma vitamina C, não precisa uma receita com 7 itens, que eles chegam com um papel escrito lá 10 itens, você não vai usar, tá. Então começa com o básico que já está de bom tamanho, né. Hidratante, para finalizar, porque eu Uhum. acredito que essa é uma dúvida, até quem tem pele oleosa, hidratante é muito importante, o clima de Brasília. É importante, principalmente nessa época, né. E outra coisa, gente, hidratar também com água, né, por dentro e por fora. Quem não bebe água, a pele é seca, tá, a pele é desidratada, então você tem que beber água e usar hidratante.
Agora tem que ser o hidratante ideal. Mesmo quem tem acne, tem que usar hidratante. Só que aí você tem que, né, procurar uma pessoa para te orientar qual o melhor hidratante para sua pele. Maravilha, obrigada, De amei nada. muito. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Roniz. E é isso, ela é essa praticidade e eu gosto muito disso, né? Você ser direto com o seu paciente, não ter exageros, não precisa. E uma coisa que você falou é muito interessante, porque se eu tenho um monte de coisa para fazer, eu já não fazia nada, eu recebo aquele protocolo inteiro, não vai Não vai fazer. fazer, não adianta, não adianta. Eu costumo falar, é o básico. O que é o básico? Um sabonete, um hidratante do dia, se puder um para a área dos olhos, né? O filtro solar e um da noite. Comece com isso, né? Já está de bom tamanho. Porque senão fica, hidrata, tonifica, isso, aquilo, você não vai usar. Que Hoje em às vezes dia, a um nossa dia... vida é muito corrida, não dá tempo. Eu sei que a gente é pouco tempo para passar um creme, mas a gente corre para lá e para cá, ainda mais quem é mãe, mulher, esposa, é muita coisa para se fazer. É muita É muita coisa. coisa. E o que não se pode deixar de fazer de forma alguma Para a pele? para a vida. Ah, para a vida? Ser feliz, né? Tem que ser feliz. Eu pensei que ela E ia se falar amar. atividade física, E a mas quem se atividade ama física, faz quem se atividade ama se física. cuida, né. Eu acho que você tem que cuidar eu sempre falo da alimentação, do corpo, da alma, né, do espírito, né, porque sem Deus a gente não é nada, né. Então tem que começar o dia já com Deus e o dia inteiro com Ele, e o resto só vem. Pronto, acho que finalizamos da melhor maneira esse podcast e até o próximo Consultório Aberto.